e eles viram um OVNI durante a madrugada. E esse objeto começou, né, quando foi visto pela primeira vez, ele era um ponto brilhante no céu. Mas aí ele acelerou na direção desses trabalhadores e eles ouviram um zumbido que se transformou num assobio bem agudo. Então, o disco pousou abruptamente no deserto. O comandante da companhia notificou seu superior no quartel-general do regimento próximo e em poucos minutos, tropas em motocicletas estavam atravessando o deserto rumo ao estranho visitante. Um objeto voador não identificado quase provocou um incidente internacional na Marinha Chinesa. No início de 68, 4 oficiais de artilharia em serviço de guarda costeira na guarnição naval de Luda, perto da fronteira com a Coreia do Norte, avistaram um objeto voador oval, dourado e brilhante. Foram fotografados vários objetos. A ONU nunca solicitado um avião. Ela teve contato imediato terceiro grau. Muito grande, parecia um sol. Ele está perseguindo o drone, ela está indo atrás. A aeronáutica não divulga os resultados de suas investigações sobre objetos aéreos não identificados. Ela pegou e bateu assim no meu ombro, embaú, e seguiu o caminho. Contato. Olá, contatados e contatadas. Sejam bem-vindos e bem-vindas a mais uma edição do O Contato Podcast. O seu podcast de ufologia que toda semana traz povos, casos, histórias, avistamentos e muito mais. Eu sou Vinícius Martins, mas pode me chamar de Vini. E lá, de Taubatung, Eduardo Oliveira, o nosso Jet Li de Taubaté. Como estás? Nossa, desenterrou o Jet Li agora. Romeu tem que morrer. Esse é chinês. Esse é chinês. Esse é chinês. Indubitavelmente. Esse é chinês. Mais um dia no paraíso. Não tem nem mais um dia no paraíso. Muito bem. E lá, em Jaboticadong, Gustavo Cornaccione, o nosso Mao Tse Tung de Jaboticabal. Como estás? Mais um dia em Jaboticabal. Mais um dia em Jaboticabal. Muito bem. Muito bem, meus caros ouvintes. Como vocês viram, já estou fazendo aqui o meu pedido de desculpas pelo episódio da semana passada, pela maior falha que nós cometemos no episódio da semana passada, que foi colocar Jack Chan, falha minha, né? O Guto bateu e falou, não, mas ele é de Hong Kong. A gente, não, mas Hong Kong é China. Não, gente, Hong Kong é outra coisa, né? Então, pedimos desculpa aí pela falha geográfica, né? Jack Chan é hongkonguês. Mestre Adilai veio nos corrigir. Falou, gente, ele é hongkonguês, então Jack Chan não é chinês efetivamente. Mas se vocês jogarem no Google perguntando de chineses importantes, Jack Chan vai aparecer como um dos nomes. Faça aí o teste que vocês verão. Meus amigos, episódio da semana passada, polêmico, hein? Polêmico, hein? Polêmico. A gente falou, só pra gente recapitular aqui, do que a gente falou no episódio da semana passada? Foi do Corinthians. Isso é problema, não é polêmico. Isso é problema. Nós falamos Falando sobre em Corinthians e China, quem que lembra do chinesinho que jogou no Corinthians, cara? Rapaz, nem ele lembra disso. O Corinthians contrata um chinês, cara. Trouxe um chinês. O Zizal, nossa, cara. E o pior é que a torcida do Corinthians gostou desse moleque pra caramba. Não porque ele era bom de bola, mas porque o moleque era gente boa, o moleque era cativante caramba. Ele trazia umas coisas da China pra torcida, né? Distribuía, né? Não, foi um negócio legal, foi jogada de marketing, né? Ele não era um jogador espetacular e tal. E como o futebol chinês, ele tava crescendo muito, né? Tava na ascensão do futebol chinês. O Corinthians tentou dar essa cartada aí para poder
aumentar a popularidade do Corinthians na China. Uma pergunta, E- no futebol na China, todo cartão é vermelho? Fica o questionamento. Começamos bem. Começamos bem. Mas semana passada falamos sobre ufologia chinesa. Falamos sobre a política chinesa, meus caros. Debatemos a política da China? Não. A gente não falou sobre isso. Mas parece que algumas pessoas acharam que a gente falou sobre isso. Mas, enfim, né? Não adiantou a gente começar o episódio falando que o tema não era esse. Nós trouxemos um monte de coisa sobre a ufologia da China, mas muita gente veio, né, quis falar sobre a falta de conhecimento nosso sobre a China. Tá bom, né? Tá bom. Mas eu quero só deixar um recado aqui. Não é porque nós não citamos algumas coisas que as pessoas querem ouvir que a gente não conhece, tá? Então, vamos lembrar isso. Só queria fazer um comentário sobre isso aí, né? Que eu falei da questão do DeepSeek. Façam um teste vocês mesmos. Peça pro DeepSeek explicar o que foi o massacre da Praça da Paz Celestial e veja qualquer resposta. Não tô nem falando que eu tô certo. Faça o teste. Vá no DeepSeek e peça o que foi o massacre da Praça da Paz Celestial. Pronto, só vê lá. E é isso. Mas, meus caros, como toda boa terça-feira, foi dia de chegada de apoiadores no nosso podcast, cara, nosso grupo de apoiadores. Então, mandar um abraço pro Giovanni, mandar um abraço pro Roberto e pro Vinícius, né? O Roberto chegou, ele não chegou, na verdade, ele apoiou, mas não entrou no grupo. Então, às vezes, você que quer apoiar, mas eu não gosto de grupo de WhatsApp, fique à vontade, tá tudo bem, né? Então, fique à vontade. Se você quer apoiar, mas não gosta da gente, fica à vontade. Tá ótimo, fica à vontade, né? Então, o pessoal chegou chegando, né? Giovanni Veterinário já chegou ganhando presentinho, né? De caso insólito que a gente teve dentro do grupo lá. Viu o grupo ferver várias vezes, então a galera já chegou sendo agraciada aí pelo nosso grupo, né? Mais uma vez, nosso grupo fenomenal de apoiadores. E antes, né, da gente ir para o nosso episódio, que é uma continuação do episódio passado, nós fizemos um vídeo. Nós temos feito vídeos no YouTube, gente. Então, se você não está sabendo, além do conteúdo nosso aqui, né, de áudio, né, que às vezes o pessoal não escuta pelo YouTube e até não está seguindo no YouTube, então, de novo, vai lá, se inscreve no nosso YouTube, comenta, compartilha, tal. Faz igual o Bruno, comenta no Spotify, comenta no Instagram e comenta no YouTube. Fantástico. Bruno, obrigado, cara. Você engajou as 3 redes sociais, fantástico. Você foi top. E não é apoiador, então assim, tem jeito melhor, não tem jeito melhor, né? Se a pessoa não consegue apoiar de outras maneiras, não tem jeito melhor de apoiar do que engajar as nossas redes. Então vai em todas as nossas redes, manda sua mensagem, seu alô, né, seu recado, seu feedback, né? Bota lá, só não xinga. Se xingar, a gente não vai postar nada. Mas o resto tá liberado. Ou xinga em chinês que a gente não entende. Isso, xinga em chinês que a gente não entende, a gente publica ainda. Então, gente, vai lá no nosso YouTube. A gente publicou um vídeo legal, né, sobre questão também de ufologia chinesa. E a ideia é essa. A gente solta um episódio na terça e na quinta-feira sai um vídeo relacionado ao episódio, né, para ser ali um complemento, um algo a mais, às vezes algo que a gente não conseguiu falar durante o episódio, que ficou fora da pauta, enfim, tá? E aproveita, curte, comenta, compartilha, se inscreve no nosso Instagram também, no nosso YouTube, para você poder não perder nada. Vamos então, meus caros? Tem mais algum recado? Não tem, né? Hoje eu não vou ficar 20 minutos falando não, o que eu tinha que falar já falei. Só agradecer a galera que depois veio dar feedback de tudo que a gente falou no episódio passado também. Assim, poucos vêm falar coisas que incomodam. E a gente não tem sangue de barata pra ouvir e ficar quieto. Não cobrem, esses poucos não cobrem o tanto de gente que veio agradecer e elogiar
o trabalho que a gente tem feito, a companhia que a gente tem feito. Isso é impagável. Não tem o que pague. Vamos então, meus caros, a mais um episódio agora sobre casos ufológicos na China. Sua opinião é importante pra gente. Curta, comenta e compartilhe este episódio para nos ajudar a crescer ainda mais. No episódio passado, falamos sobre a estruturação da pesquisa ufológica na China e de sua história, passando por alguns nomes e instituições importantes da ufologia chinesa. Falamos, por exemplo, sobre como o controle que o governo exerce sobre a circulação de informações e alguns aspectos sociais da vida dos chineses interfere na pesquisa de casos anômalos. Por isso, também é muito difícil que essas informações saiam do país. Falamos sobre Paul Dong, que compilou diversos casos até 1982. E no ano seguinte, morando nos Estados Unidos, publicou o livro OVNIs sobre a China Moderna, com essas histórias. Apesar de não termos falado tanto sobre casos ufológicos, temos alguns exemplos, inclusive desse livro. Hoje, sim, nossa conversa será focada na vasta casuística chinesa, em uma viagem pela geografia e a história do Oriente. Bom, a gente falou que não ia falar sobre políticos e tal, mas a China teve no século XX um fator político muito importante e isso é uma referência histórica, né? Especificamente o governo de Mao Tse-tung. Ele nasceu em 26 de dezembro de 1893, na província de Hunan, que inclusive foi local de alguns dos casos que a gente vai citar hoje. Ele foi o principal líder da Revolução Comunista e fundou a República Popular da China, que é o Estado chinês que a gente conhece hoje, que foi proclamado em 1949. E ele governou até morrer, né, em 9 de setembro de 76. Então, nesse período de 49 a 76, as discussões sobre casos ufológicos, como a gente falou no episódio passado, elas eram reprimidas até por uma questão de segurança nacional e tal, e manter registros desses casos era muito desafiador. Esse livro do Paul Dong, ele é uma das maiores fontes que a gente tem até hoje, e os dois primeiros casos que a gente vai apresentar aqui vêm desse livro. Então, o primeiro aí aconteceu em 25 de julho de 1957, em Huangshi, na província de Hubei, quando trabalhadores da Shilao Iron and Steel Works, a fonte que a gente pegou, traduziu isso para inglês, né, mas seria ali uma empresa de aço e ferro, eles viram um OVNI durante a madrugada. Uma siderúrgica, né? Uma siderúrgica. Eu não sei se é uma siderúrgica realmente, porque a siderúrgica produz, né, o material, mas pode ser uma caldeiraria, por exemplo. Trabalha na conformação, alguma coisa assim. E eles viram um OVNI durante a madrugada, e esse objeto começou, né, quando foi visto pela primeira vez, ele era um ponto brilhante no céu, mas aí ele acelerou na direção desses trabalhadores, e eles ouviram um zumbido que se transformou num assobio bem agudo. E à medida em que esse objeto se aproximou, eles viram um disco, realmente um objeto circular, discoide, girando, irradiando uma luz branca muito intensa, né, que era aquela estrela que eles tinham visto no começo, e esse objeto traçou um semicírculo no céu antes de recuar rumo ao leste e desaparecer. Isso aí durou de 2 a 3 minutos
e estimaram que o objeto estava a cerca de 1.000 metros de altitude. O som estridente surpreendeu os trabalhadores, talvez até mais do que a aparência, e muitos, além de impressionados, ficaram com medo também. Isso me lembra quando a gente fez aquele episódio sobre ufologia medieval, que teve um dos casos lá da Idade Média que monges e... acho que eram monges mesmo. Os que fizeram a invocação lá? Não. Esse aí foi daquele bispo francês. Mas não, esse caso eram monges que estavam ali no pátio de um mosteiro e eles viram basicamente tipo a mesma coisa, sabe? Só um grupo de pessoas ao ar livre no local de trabalho deles. Os monges trabalham e vivem no mosteiro, os trabalhadores aí trabalhavam aí nessa empresa de metal e de ferro e aço e viram no céu um objeto de luz, um objeto luminoso distante que se aproxima fazendo barulho, faz umas evoluções muito difíceis de você identificar alguma coisa que faria aquilo e de repente vai embora. Se eu não me engano, naquele relato também até eles citam que o cronista que anotou aquela história cita que os monges citaram esse barulho, um som estridente, que o objeto ficou mais ou menos também em um curto espaço de tempo, alguns minutos, fez umas evoluções e de repente sumiu. Basicamente a mesma coisa. Com, sei lá, quase 6 séculos, 12 séculos, sei lá quantos séculos depois aí de diferença, em continente diferente, mas o contexto é extremamente parecido. Só uma curiosidade antes da gente seguir. Eu tô dando joguei aqui na Amazon, né, sobre o Paul Dong. O nome, com o nome desse livro, né, com esse nome OVNIs da China Moderna, OVNI sobre a China Moderna, a gente não encontra. E o Paul Dong, ele tem vários livros sobre diversos temas. É bem interessante. Então, pode ser outro Paul Dong? Pode, mas eu joguei Paul Dong na Amazon, apareceu o livro sobre o Qi, né? Sobre a energia. É dele mesmo. É do mesmo cara. Aí apareceu um que chama China's Major Mysteries. Eu acho que é esse que seria o livro em questão, né? O nome dele em inglês seria esse China's Major Mysteries. Só que ao mesmo tempo... Tem um outro livro dele que chama Super Psíquicos da China. Aí ele tá falando sobre pessoas com poderes mentais, psionicos. Isso, tem aqui. É o China Super Psychics, tem aqui. Uma bagatela de R$1.300 na Amazon. O outro livro, o UFOs Over Modern China, você acha no eBay. Na Amazon não. Ah, sim. Sim. Ah, achei ele. É uma capona amarela, bem amarela. Achei ele aqui. Tem ele aqui. E o mais legal é que tem um outro, cara, que chama The Empty Forces. É sobre artes marciais. Sobre o poder do Qi nas artes marciais. Então, que legal, né? Eu acho que é o mesmo livro, mas é uma edição... É o mesmo livro. Não, é isso mesmo, tá certo. É isso mesmo, é ele mesmo. Porque o que tem aqui é um que tá uma capa bonita, com um monte, uma nuvem. Aí tem uma outra versão que realmente é um lutador, né? Com uma roupa, com um kimono, né? E The Ultimate Martial Art, né? Tem uns vídeos do Paul Dong no YouTube, onde ele mostra o seguinte, assim, uns vídeos bem antigos, onde você vai ver acho que deve ser um mestre de arte marcial ou de algum poder, sei lá, dessas questões aí do Qigong, acho que é do Qigong, um mestre de Qigong, onde assim ele tem uma pessoa na frente dele, aí ele encosta a mão na pessoa, fica um tempo com a mão ali na pessoa e de repente a pessoa toma um tranco pra trás e cai no chão.
Aí ele escreveu aquele livro Super Psíquicos da China, é sobre isso, sobre esses praticantes de Qigong na China, falando o que é o Qigong e sobre o que eles eram capazes de fazer. Vou só dar destaque aqui então para The Four Major Mysteries of Mainland China, os 4 maiores mistérios da China continental, o que foi escondido atrás da cortina de bambu agora está publicado. É escrito pelo Paul Dong e o prefácio é de J. Allen Hynek. A capa dele é muito da hora, cara. É uma serpente marinha. Mistura tudo. Uma serpente marinha, a capa do livro. Só uma coisa, a cortina de ferro era na União Soviética, na China era cortina de bambu. Eu não sei até onde esse termo era usado, porque eu vi uma vez só, mas dá pra entender, né? Só achei curioso. Agora, a ilustração da capa realmente é uma serpente marinha gigante, parece um dragão até, e aí ela tá na superfície do mar, onde existe uma tromba d'água e dentro da tromba d'água um disco voador. Muito criativo. Muito criativo. Não, achei muito massa. Muito, muito massa, mano. E são livros assim, todos eles encontram na Amazon, só que todos numa bagatela de valores assim consideráveis, né? O mais barato que a gente encontrou, que eu encontrei, é um que tá por R$100, que é o The Essentials for Inventors in Commercial Real Estate, do Paul Dong também. Eu acho que é um livro que foi feito quando ele tava nos Estados Unidos já, provavelmente. Mas esse aí já não tem nada a ver com... não tem nada a ver com as coisas que ele fez. Mas os outros é tudo 200, 500. Esse The Four Majors tá R$500. Né? São livros raros, né? São livros que não se encontram mais com tanta facilidade. Mas calma que daqui a pouco a China brigando com os Estados Unidos, o dólar vai desvalorizar, a gente... Não precisa. Não precisa, porque já tem no archive.org, que é um site americano que reúne várias obras aí, livros, filmes, etc. E põe em domínio público, esse livro tá lá. Então você pode ler sem pagar, sem problema nenhum. Então vamos seguindo aqui. Em 28 de outubro de 1961, em Kaifeng, na província de Henan, ou Henan, não sei, né? O engenheiro Shang Xinglai e outras testemunhas observaram um OVNI em forma de disco com brilho metálico, movendo-se lentamente e pairando em alguns momentos. O objeto permitiu que Shang capturasse várias fotografias ao longo de 7 minutos. Essas imagens, entre as primeiras de OVNIs na China, foram contrabandeadas para fora do país e publicadas no Japão pela CBA International nos anos 60, ganhando destaque internacional. O caso se tornou um marco na ufologia chinesa, destacando os desafios de compartilhar tais informações sob um regime repressivo. Sabe o que eu acho interessante? Eu nunca vi essas fotos. Eu não sei de qual foto a gente está falando. Mas o que eu acho interessante, aquele objeto que a gente mencionou no episódio passado, que foi o do aeroporto, que inclusive depois, mais para frente, a gente vai falar um pouco mais sobre esse caso, porque a gente conseguiu algumas informações a mais sobre ele. Cara, as fotos são muito boas. São muito boas. É isso que é muito interessante, assim. E são fotos que a gente não fica naquele... Pô, mas isso é montagem. Ou, isso é alguma coisa que jogou pro alto. Não, são realmente coisas que você olha... Não teria como alguém montar isso nessa época e não teria como alguém jogar isso pro alto e fotografar. São fotos muito boas. Então, e isso é interessante. Parece que quando alguém pega para realmente fazer uma imagem de algum objeto na China... É porque o negócio é sério mesmo, né? Não fica aquela brincadeira de ficar fazendo imagenzinha tosca, não, só pra ganhar atenção, né? E esse aqui, o caso nem é tão interessante, né? É nada mais do que um avistamento comum, como qualquer outro que a gente já não tenha citado aqui. Mas a questão é a fotografia, onde ela foi parar e como que isso acabou repercutindo, né? Contribua com O Contato no Apoia-se e tenha acesso a conteúdos exclusivos, grupo de apoiadores e muito mais. apoia.se/O Contato Podcast.
outro caso, né, em 1º de janeiro de 1964, né, o início do ano, aí, logo depois do Réveillon, muitos residentes na cidade de Xangai observaram um enorme objeto em forma de charuto passando rapidamente sobre suas cabeças, movendo-se na direção sudoeste. Alertados por uma enxurrada de chamadas telefônicas, oficiais militares ordenaram que a base da Força Aérea mais próxima lançasse aviões de combate em perseguição ao que acreditavam ser uma aeronave inimiga. Vários caças MiG decolaram com a permissão de identificar o objeto e, se possível, forçá-lo a pousar. Embora tenham perseguido seu objetivo com tenacidade, não tiveram sucesso. O OVNI logo desapareceu de vista. Relutantes, os oficiais emitiram uma breve declaração dizendo que o espaço aéreo chinês havia sido violado por aeronaves dos Estados Unidos. E assim eles evitaram ter que dizer mais coisas, né? Deram uma resposta mais fácil de lidar ali, né? Fomos invadidos, espaço aéreo pelos Estados Unidos, é isso mesmo, pronto. Mas aqui é interessante que Xangai já é uma cidade grande, né? Pelo menos hoje, na época, não sei qual que devia ser o tamanho de Xangai, mas é uma cidade muito importante, uma das mais importantes da China. E foi um avistamento em massa também, né? Mais um, né? Que os militares colocaram os caças no ar porque a população estava ligando, avisando o que estava acontecendo. E outra coisa que eu achei interessante é que já começa a ter uma variação do formato desses objetos, né? Aquele primeiro caso dos trabalhadores lá naquela fábrica era um disco, literalmente um disco voador, né? Formato clássico. O outro também, se eu não me engano, até que teve a questão da foto, né? Também um disco com brilho metálico. E agora já é um objeto aí em formato de charuto. Eu lembro que esse mês agora aí, não lembro se foi no fim de março ou começo de abril, quando o pessoal lá do Skywatchers lançou o 2º episódio lá do documentário que eles estão fazendo sobre as pesquisas deles, né, dos psionicos e tudo mais. Eles soltaram um esquema lá, um organograma mostrando 9 tipos de objetos, né, de acordo com formato, cores e tal. E tinha desde o objeto clássico aí, que a gente chama de disco voador, e o objeto formado de charuto. Uma coisa que eu acho interessante, né? Que nem você citou. Eles pegaram e usaram a desculpa de que teria sido uma invasão e tal. Quem que foi que há 2 anos deu a mesma desculpa sobre balões que estavam voando sobre o seu país? A mesma desculpa. A mesma jogada. Foi a China que estava aqui e a gente precisou... Era espionagem. Foi tudo espionagem. E é a mesma desculpa, a mesma coisa. Então, assim... e olha só, curioso, né? Esse caso foi em 64. Uhum. O caso dos Estados Unidos teria sido em 2023, né? Aquilo foi começo de 2023. Então aí quase 60 anos de diferença. 58 anos. Provavelmente deve ter rolado outras vezes. Claro. Esse tipo de... Pra galera também não achar que fosse, os caras estão... a China, que é o que, né? A gente escutou bastante. Então, tipo, não é só a China. A gente tá falando que, tipo, a China é só mais um país. Entenda isso. A China só é mais um país. No meio de 200 ela vai cacetar. Eu falei no grupo de apoiadores lá que entre Estados Unidos e China eu sou Jamaica. Vamos nessa. Muito bom. Muito bom. Pode não Entendi. Eu entendi. Pode não ter bomba atômica, tem um bong atômico. É isso aí, vamos lá. Aliás, falando uma curiosidade, nada a ver com Jamaica e tal, mas assim, quando a gente vai falar que uma coisa é muito longe, a gente fala que é lá na Conchinchina, né? Vocês conhecem essa expressão, né? Sabe onde fica a Conchinchina? Não. No Vietnã. Não fica na China. Mas é longe do mesmo jeito, longe né? também, né? É mais longe também. É o sul do Vietnã. Longe também. Mas a outra coisa que eu ia chamar a atenção é essa questão de avistamento coletivo, né, cara? Os caras têm avistamento coletivo pra caramba. Mas tem gente pra cacete lá. Qualquer avistamento vai ser coletivo, não tem como. Cara, a partir de quando que a China começou a ter essa... Ela sempre foi hiperpopulosa.
Não né? Não sei dizer isso, mas Então, mas a partir de quando que será que a gente pode falar que, pô, a China começou ou sempre foi na frente de todo mundo? Isso é uma informação... Agora sim, a galera que manja da China pra caramba aí, dos comentários. Quando foi que a China se tornou um país extremamente populoso, mais do que qualquer outro? Ou ela sempre foi o mais populoso na frente de todo mundo da história toda? Isso realmente é uma dúvida. Não sei, não tenho conhecimento. A Índia já passou, não passou? A Índia já passou, já é o país mais populoso. Isso. Mas eu lembro que, assim, pelo menos, assim, quando eu cresci na escola e depois na faculdade, eu lembro de ouvir aquela história de que na China tinha aquela política do filho único, né? Uhum. E isso aí, por exemplo, isso já era uma coisa que eu já escutava ali nos anos 90. Então, eu imagino que nos anos 90, antes, nos anos 80, 70, talvez já devia ter uma população muito grande, né? Pra colocar uma política como essa. Agora, falando sobre questão de avistamento coletivo aí, acho que quase todos esses casos que os 3 aqui que a gente citou, pelo menos, foi avistamento coletivo. Né? Tudo avistamento coletivo. Uhum. A gente tava falando no episódio de ufologia medieval, a gente chegou a comentar, né, essa questão de avistamento coletivo, né, alguns casos e tal. Na China, parece que é primordial, né? Você tem uma quantidade muito grande aí de avistamentos coletivos. E se os Estados Unidos foram responsáveis por esse incidente que a gente relatou, os russos, então, ou os soviéticos, né, foram culpados por vários outros. No final dos anos 50, houve disputas ideológicas e políticas, inclusive territoriais também, com os soviéticos, e a China rompeu ali algumas das relações que tinha com a União Soviética. Em 1960, os soviéticos eles cortaram todos os programas de ajuda financeira e técnica que tinham para a China. 5 anos depois, eles deportaram todos os estudantes chineses e, finalmente, em 1969, houve ali confrontos militares na fronteira no rio Ussuri, no Nordeste, e na província de Xinjiang, no Noroeste. E aí, nessa época, os avistamentos de OVNIs às vezes eram considerados ações de agressores soviéticos, né? Então, eram aeronaves soviéticas entrando no espaço aéreo chinês. Em algumas dessas Depende situações. de quem que é seu inimigo da época. Né? Aí você põe pro público, você coloca a culpa, entre aspas, no inimigo da vez. Só uma coisa, nesse caso aí de janeiro de 64, os chineses colocaram no ar caças MiG. MiG é um caça russo, Eduardo? Era soviético, né? É uma linha de caças, de aviões, na verdade, não só de caça, soviéticos. Mikoyan Gorevich. Eu sempre confundo, eu achava por muito tempo que MiG e Mirage eram o mesmo caça e que MiG era só tipo um diminutivo de Mirage, né? Ah, não. Cara, na verdade eu não sabia, o Du acabou de citar aí o que é o MiG, eu não sabia. Cite pra nós de novo, Du. Mikoyan Gurevich, que foram os dois fundadores, né, da empresa lá que fabrica os MiGs. Então, se você pensar, toda vez que você tem uma aeronave MiG alguma coisa, MiG não é a classe ou o tipo de aeronave, é a fabricante. Então, tipo, MiG-29, MiG-31, é da empresa MiG, né? Não me lembro exatamente o nome agora, mas é a forma como que se chama, né? Mas não tinha o nome dos dois originalmente, mas pela forma como se chamava, ficou MiG e aí o número. É igual... Você tem certeza que MiG não quer dizer Minas Gerais, não? É um bom ponto, eu não tinha pensado nisso. Aí eu acho que seria MG-29, MG-31. É tipo Sukhoi. Quando o pessoal deixa nos comentários falando a respeito das piadas sem graça, essas horas que tá. É disso que eles estão... Mas um outro exemplo, russo também é a Sukhoi, né? Então, tipo, SU e o número. SU-30, SU-50, SU-57 é a Sukhoi que é a fabricante. E geralmente são caças também, mas não necessariamente sempre. Outro russo / soviético, Tupolev. TU-100 e tanto. TU, né, de Tupolev e o número. Obrigado, muito obrigado. Muito de nada.
Em meados de abril de 1968, o jovem soldado chinês Gu Yin foi transferido para um projeto de lençol freático ao norte do deserto de Gobi. Certo dia, ao entardecer, ele avistou um objeto brilhando no céu. Isso não era novidade para os soldados estacionados por lá, que já haviam observado luzes nos céus. Com vários companheiros, ele viu um grande disco com chamas fluindo, descendo lentamente em direção ao deserto. O objeto brilhava em um tom laranja-avermelhado profundo. Observando deslizar a uma distância de cerca de 900 metros, os soldados estimaram ter cerca de 30 metros de diâmetro. Ele se movia horizontalmente sobre o horizonte. Algumas testemunhas acreditavam ver uma luz pulsante, separada e mais brilhante presa ao seu lado. Então, o disco pousou abruptamente no deserto. O comandante da companhia notificou seu superior no quartel-general do regimento próximo e, em poucos minutos, tropas em motocicletas estavam atravessando o deserto rumo ao estranho visitante. O objeto deve ter percebido a aproximação. Antes que os soldados pudessem chegar, ele disparou para o alto e desapareceu. Como tudo isso aconteceu perto da fronteira soviética, a maioria das testemunhas acreditava que estavam observando uma nova aeronave de reconhecimento russo sendo testada. Esses soldados chineses nunca tinham ouvido falar de OVNIs no sentido que conhecemos hoje. Os astros deixados pelo objeto indicavam que ele havia feito um pouso muito breve. Os astros também delineavam, de maneira bizarra, as marcas queimadas de uma cruz. Como os oficiais superiores das testemunhas não duvidavam de que aquilo era um avião espião soviético, o local do pouso não foi investigado mais a fundo e nenhuma amostra de solo foi coletada. Na época, todos os envolvidos pensaram apenas em termos políticos. Eles estavam convencidos de que o incidente fazia parte da preparação para uma invasão iminente da China pela União Soviética. Esse é interessante, hein? Cara, esse é massa, hein? Primeira pergunta, Eduardo, em 1968, considerando as informações a respeito das características do objeto, da descrição do movimento dele e tal, a União Soviética tinha algum tipo de aeronave capaz de fazer isso aí? Não, aeronave de pouso, a gente chama de VTOL, né? Vertical Takeoff and Landing, pouso e decolagem vertical, que não seja um helicóptero, foi aparecer, já havia projeto nos anos 60, né? Estava em desenvolvimento, mas foi aparecer muito tempo depois, que era o Harrier, que era um caça inglês, se não me engano, mas foi muito usado pelos Estados Unidos também. Para quem assistiu, como é que era o nome do filme do Schwarzenegger? Um Herói de Brinquedo. Ah, pode crer. Não, puta, esqueci também. Eu acho que é um herói de brinquedo. Não é um herói de brinquedo, não. É True Lies. Não é queima de arquivo? True Lies, que ele pilota um caça. É um caça, né? Na verdade, assim, né? Não é por si só um caça, mas pensa num caça e esse caça pode pousar e decolar como se fosse um helicóptero. Ele consegue direcionar a exaustão, parte, né, da exaustão dos motores para baixo. E aí ele consegue decolar verticalmente. Igual o avião do X-Men. Isso, melhor. É que, na realidade, aquela aeronave que inspirou o avião do X-Men não fazia isso. Até porque se fizesse um combustível ferrado. E essas operações todas, até hoje, no F-35, por exemplo, que faz isso também, elas consomem muito combustível. Tanto que evita-se fazer sempre que possível, né? Só se faz isso realmente quando a operação só pode ser executada fazendo essa manobra. Mas, então, esse objeto que esses soldados chineses viram, ela tinha esse voo que a gente pode pensar que poderia ter sido um avião, mas ela pousou e decolou verticalmente. E na época não tinha nenhuma aeronave que era capaz de fazer isso. Chama a atenção o seguinte, o fato de que eles viram esse disco com chamas embaixo dele, como se fossem as exaustões de exaustões de motor foguete, ou de jato, talvez, né, como um pós-combustor, alguma coisa assim, mas ele estava descendo.
né? E aí como se fosse... eu acho que... Foguete dando ré. Eu ia falar de foguetes modernos que conseguem fazer isso, mas naquela época eles não teriam essa referência, né? Então talvez... eu não sei. Aí realmente é uma ignorância pesada minha para poder falar se eles teriam tido acesso a algum filme, por exemplo, que mostrasse isso. Alguns filmes ocidentais já mostravam, por exemplo, do Flash Gordon. Eles mostravam um foguete pousando verticalmente, né, com chama embaixo e tal. E isso aí décadas antes. Mas eu não sei qual referência cultural eles poderiam ter visto para entender isso dessa forma. Agora, nem eles próprios não disseram que era assim, mas a descrição como foi feita me chama muito essa interpretação, sabe? Como se fossem motores ali embaixo. Deixou a marca de uma cruz, pode indicar, por exemplo, a disposição desses motores. Aí a gente está começando devagar. Mas o negócio pousou lá no deserto, os caras foram de moto para examinar, e quando chegaram perto ele disparou e foi embora verticalmente do mesmo jeito que pousou, só que muito mais rápido. E todo mundo... 30 metros de diâmetro ele teria, né? É grande, né? É grande. Bem grande. Mesmo em termos de aeronaves, assim, é bem grande. E a forma, né? Um disco, não faz o menor sentido. Agora, se fosse, por exemplo, um teste de uma aeronave experimental soviética, os caras não iam fazer esse teste no terreno do inimigo, no deserto de Gobi. Eu acho... Faria muito sentido. Eu acho que tão próximo de realmente de soldados inimigos, eu acho que não. Talvez eles realmente fizessem, por exemplo, a entrada no espaço aéreo para testar a reação e tal, testar a furtividade. Aí sim, né, a desculpa que eles davam antes, aí sim poderia ter acontecido. Mas se tivesse acontecido também, eu acho que ele teria sido detectado. Um objeto desse tamanho, naquela época não existia tecnologia de furtividade ou radar ainda. Só mais tarde... isso foi em 64, tava em 68. 68, perdão, mas já tinha algumas coisas em desenvolvimento. A furtividade ao radar realmente foi ser introduzida mais tarde, lá quase na Guerra do Golfo, também pelos ocidentais, mas os próprios soviéticos também já tinham projetos tentando desenvolver isso. Oficialmente o Ocidente desenvolveu primeiro, mas também não tinha como ter essa tecnologia naquela época. Um outro aspecto curioso que eu achei nessa história é que, além do disco, né, eles também observaram, tinha um outro objeto próximo a ele, né, que também pulsava, né, era uma luz pulsante separada e mais brilhante, presa ao seu lado. Não sei, assim, pela descrição que o Paul Dong deu desse avistamento, se era uma parte desse objeto ou se era um outro. Mas é muito comum em relatos, principalmente relatos de militares, né? Em casos de avistamentos por militares, você tem um objeto maior e um objeto menor que se movimenta ao redor dele, que acompanha, que às vezes tem relatos que falam que um se funde com o outro. Isso aí eu achei interessante. E agora, assim, só para lembrar, né, essas histórias, elas vêm do trabalho de pesquisa do Paul Dong, que era um dos membros da Cura, que foi aquela primeira associação formada na China com a autorização do governo chinês para pesquisar, para levantar essas informações sobre avistamentos, sobre casos, né? Porque às vezes o pessoal pode falar, tá, mas da onde, qual que é a fonte dessa história? Então, a fonte é o trabalho de pesquisa do Paul Dong, aquele pesquisador que a gente citou no início do episódio. Bom, e poucos meses antes desse caso, né, ainda em 68, um objeto voador não identificado quase provocou um incidente internacional na Marinha Chinesa. No início de 68, 4 oficiais de artilharia em serviço de guarda costeira na guarnição naval de Luda, perto da fronteira com a Coreia do Norte,
avistaram um objeto voador oval, dourado e brilhante. Ele se movia acima do horizonte, deixando um rastro fino no céu que parecia uma trilha de vapor. De repente, o objeto disparou diretamente para cima a uma velocidade incrível. No mesmo momento, todos os sistemas elétricos, incluindo o radar, falharam na base naval. Isso quase levou a uma tragédia, com os navios se cruzando sem rumo no porto. O comandante da frota ordenou o estado de prontidão para combate e enviou várias patrulhas. Uma delas viu o OVNI pousar na praia. Os soldados abriram fogo com armas automáticas enquanto outras patrulhas convergiram para o local. Subitamente, o objeto decolou e desapareceu. Cara, no mesmo ano, poucos meses antes, né? Também envolvendo militares, também, até agora a gente só falou de casos de avistamento coletivo. Todos eles, né? Sempre avistamento coletivo. É o segundo caso com pouso relatado. Demonstra também mais uma daquelas características que o pessoal do A-Tip lá, o Elizondo, aquele pessoal colocou como as 5 características observáveis que definem se o objeto é anômalo ou não, né? Uma delas seria essa questão da velocidade instantânea e da aceleração instantânea e também de interferência em equipamentos de rádio e equipamentos eletrônicos. Muito interessante esse caso aqui. Causou quase um conflito ali, um problema de conflito com um país vizinho que estava ali na fronteira com a Coreia do Norte. Os caras chegaram a atirar no objeto e ele pousa na praia. É incrível, cara. Mais um caso incrível. E é um caso assim... Os casos, eles são bem documentados, né? Tipo, as testemunhas do caso são bem interessantes. E sabe o que faz pensar, cara? Por ser o mesmo ano e a forma como tava rolando, talvez a galera que presenciou o outro pouso lá, que foram checar, eles não estivessem tão errados. Talvez estivesse rolando uma incursão mesmo, cara. Estivesse rolando ali um estudo ali, né, da China em si, do exército. O negócio não tá só passando, né, cara? Tá pousando. Né? Não. Pousou várias vezes e era grande e próximo de coisa militar, então parece uma incursão, parece um reconhecimento de território, sabe? Sobre essa característica do formato dele, fala que é um objeto oval. Objeto oval, dourado e brilhante. É um objeto oval, a gente pode classificar quase como um formato de disco também, né? Também. O oval, geralmente o pessoal quando fala oval, eles também falam de, tinha formato de bola de futebol americano. É um formato de disco, só que é oval também, né? Uhum. Aí vai da forma como eles estão olhando. E agora, os navios da patrulha ali, daquele comando naval, quase trombaram um com o outro porque os equipamentos foram todos desligados, né? Isso é muito comum. Muito, muito relato. E assim, no céu, com um piloto de avião, um piloto de caça, no mar, com um navio, em carro, né? Tipo uma interferência em equipamentos. E assim, a gente tá falando de 68. Esses equipamentos aí, eles eram analógicos? Não era nada digital, né? Era. Então, assim, tanto faz se é analógico, se é digital, interfere. E eu acho interessante pensar o seguinte, eu não me lembro, aí vocês me ajudem a lembrar, casos de aviação civil, não aviões militares, mas aviões civis, onde houve essa perda dos instrumentos, pane elétrica, pane nos aviões, tem também? Ou geralmente são mais em aviões militares? Eu acho que não chega a fazer diferença,
porque, via de regra, o equipamento que está ali, basicamente, ele segue os mesmos princípios físicos. Não, mas tem diferença, porque, por exemplo, se falar que, por exemplo, isso acontece com mais frequência em equipamentos militares, não civis. Se puder dizer isso, a gente pode dizer que, assim, bom, do outro lado tem uma inteligência escolhendo, sabe? Isso aqui é uma aviação civil, aqui a pessoa não é militar, não tem arma, tal, não vou atrapalhar o funcionamento dos instrumentos. Aqui é militar. Não, aqui tudo bem, eu posso, sabe? Entendeu o que eu quis dizer? Entendi. Mas eu acho que aí existe a intencionalidade, digamos assim, e existe a possibilidade. Eu arriscaria dizer que interferir no equipamento militar seria mais difícil porque ele é mais protegido, inclusive eletromagneticamente mesmo, né? Aí existem diferentes tipos de proteção para diferentes tipos de equipamento, enfim. Mas se você conseguir interferência eletromagnética num equipamento desse, num rádio, por exemplo, seria mais difícil. Mas será que essa interferência em equipamentos, ela é uma... Tipo, é um subproduto daquela aproximação, da proximidade com aquele objeto, é uma consequência da proximidade, ou seria uma arma, sabe? Uma intenção, seria algo intencional? Isso é uma coisa que eu sempre fiquei curioso pra saber, sabe? Às vezes tem vários relatos onde... Acho que tem muitos casos. É até um dos tropos da ufologia, né? Você vê aquelas histórias que a pessoa tá... No arquivo X aparecia isso direto também. Pessoa de carro no meio do nada e o rádio começa a falhar, as luzes começam a piscar do carro, sabe? Sempre me perguntei se isso era uma consequência da aproximação ou se era algo intencional. Não tem como saber, né? Eu acho que a gente pode achar aí, considerando que existe uma inteligência que está fazendo isso, eu acho que a gente pode pensar que tudo é possível, tá? Primeiro, pode existir sim uma intenção, assim como em alguns casos pode não existir a intenção, mas ela especificamente naquela hora não tem a capacidade de não interferir, entendeu? Um exemplo para a gente sair um pouco da casinha da ufologia. Sabe quem também causava interferência eletromagnética em rádios, por exemplo? Às vezes linhas de transmissão de energia. O Homem-Mariposa. Eu sei. Tem vários casos que... Magneto. Então, o magneto, ele teoricamente seria capaz de causar interferência eletromagnética nas coisas, né? Porque ele controla o magnetismo. Nos filmes, pelo menos, exploraram isso de maneira até meio pobre, pensando só no metal, mas tudo bem. Nos filmes ele controla o metal, ele não é muito magnetismo. O magneto é mais pela questão de ímã, né? Magnet, mas enfim. Uhum. E aí eu preciso lembrar o que eu tava falando antes da gente falar de Arquivo X. Sim, o Homem-Mariposa. Teve um caso... Você falou do Homem-Mariposa. Foi justamente o avistamento mais famoso, que tinha 2 casais no carro, eles viram lá naquela... A Brett Barney Hill. Não, isso aí não é de abdução, lá de West Virginia, do Mothman, especificamente. Tá. Tinha 2 casais num carro, eles viram essa criatura lá, andando lá pelo depósito lá de dinamite, que tava de explosivo que estava desativado, e a criatura percebeu e foi para cima do carro deles, né? Sobrevoou o carro deles e tal, eles viram o cachorro lá. Para quem não tá entendendo o que a gente tá ouvindo, ouça o episódio sobre John Keel, sobre criptoterrestres, e lá no Podcast X os episódios sobre o Homem-Mariposa, tem 2 episódios lá. Mas eles tem esse avistamento super famoso. E aí eles, quando eles chegaram na cidade, eles avisaram eu acho que era o deputy, né, que seria um delegado, entre aspas, né, ele trabalha ali junto ao xerife. E ele foi lá no local do avistamento com eles, não encontraram nada, mas o rádio não funcionava direito. Eles tinham um chiado agudo no rádio. Aquele fazendeiro, a dezenas acho que mais de 100 quilômetros de lá, que antes desse avistamento, o cachorro dele viu alguma coisa e foi levado por essa criatura, ele viu um chiado agudo na televisão e aquele chuvisco, né? A televisão dele perdeu o sinal, ele não conseguia sintonizar nada.
né? E esse bip agudo também na televisão. E outro caso também registraram isso. Então ele também tinha essa questão de influência, de interferência eletromagnética. Intencional? Não sei. Eu acho que não, porque ele meio que deixa... ele quebra o elemento de surpresa, ele avisa que alguma coisa vai acontecer. Né? Ou então ele quer avisar e está se divertindo com as pessoas com medo. Não sei. Curte o nosso podcast? Junte-se a nós nas redes sociais para debates, enquetes e muito mais. Não segue ainda? Então para aí rapidinho, segue a gente e volta aqui. O link está na descrição. E esses avistamentos do Homem-Mariposa aconteceram mais ou menos na mesma época desses casos da China, né, em 68. E se a gente seguir essa linha do tempo que a gente está traçando, a gente está falando especificamente sobre os casos que aconteceram durante o governo do Mao, né, do Mao Zedong. Então, seguindo ali nos anos 70, houve também diferentes avistamentos, para a gente citar alguns mais importantes. Em 1970, na comuna de Datan, Zhang Meijian e outros 3 homens viram um OVNI em forma de elipse, um OVNI elipsoidal, com 3 feixes de luz em triângulo. Esse objeto ficou parado por alguns instantes antes de subir lentamente e desaparecer em cerca de 20 segundos. 6 anos depois, em 76, em Xinjiang, meteorologistas, inclusive Yang Diwei, que é o meteorologista que foi nomeado como fazendo o relato, eles por várias noites viram uma bola de fogo branca. Eles relatam como cremosa. Eu acho que a gente pode interpretar também como fluida, talvez, mas aí a tradução foi dessa forma. Então eles viram essa bola de fogo com uma forma de um disco invertido. E ela deixava um rastro luminoso e durava entre 1 e 2 minutos. Essa forma aí foi vista por várias noites em 76. Em 77, a gente teve também 2 casos importantes. Em 26 de julho, à noite, diversas testemunhas viram um objeto em forma de espiral, com um centro amarelado e uma cauda enrolada. Esse objeto ele se moveu horizontalmente e foi visto por várias pessoas em Sichuan, então outro avistamento em massa. E em 23 de outubro, ainda em 77, em Shanxi, que também é chamado de Xianyang, por volta das 18h45, um pequeno OVNI amarelo giratório foi visto por várias pessoas, inclusive por geólogos que faziam trabalho no local. Ela se moveu rapidamente de norte a sul e desapareceu em menos de 1 minuto. Então, também vários avistamentos em massa ou com múltiplas testemunhas, pelo menos. A gente nunca tem aí uma pessoa só. A gente não está dizendo que avistamentos de uma testemunha só não existem na China, não. Mas os que se destacam aí nessa casuística que foi primariamente, né, nossa fonte primária é o trabalho do Paul Dong, mas existem algumas outras fontes também. Os casos que se destacam são de mais de uma testemunha. O que é uma observação genérica, eu diria, na ufologia, né? Acho que todo caso que tem testemunhas independentes ou que tem avistamento em massa, vou colocar com aspas bem grandes, ele tem uma credibilidade um pouco maior, né? Então, se várias pessoas viram aquilo e essas pessoas não se conhecem, não teriam como ter combinado nada de contar a história, realmente é o que aconteceu. É o que aconteceu comigo, por exemplo, foi o avistamento que eu tive.
Eu não sei se a gente pode considerar um avistamento em massa, mas foi visto por várias pessoas em várias cidades ali numa faixa de, eu acho que 160, 170 quilômetros mais ou menos, na região onde eu moro. Então, a gente às vezes tem equivalentes semelhantes aí nessa questão de testemunhas. Conta de novo essa história aí, eu não lembro não. Foi lá em 2013 ou 14, acho que foi começo de 2014, era num domingo no final da tarde, por volta das 18 e alguma coisa, tinha uma luz que apareceu no zênite, o céu estava limpo, e com o sol muito baixo no horizonte, já no entardecer, apareceu essa luz e era uma estrela. Eu olhei aquilo e falei, uma estrela muito brilhante, ela era pelo menos tão brilhante quanto Vênus. Aí eu fiquei olhando e falei, pô, tá exatamente no zênite, né? E ela não tem aquele efeito de cintilamento, né, como se fosse uma estrela. Então ela está muito próxima, porque ou esse objeto é muito grande, ou ela está muito próxima dentro da atmosfera para não sofrer esse efeito. E aí eu fiquei olhando aquilo, e à medida em que o Sol ia se pondo, né, a Terra ia girando, as estrelas começavam a aparecer, os planetas começaram a aparecer, o próprio Vênus apareceu, se não me engano, era Vênus ou Mercúrio, e aquele objeto não se mexeu. Então eu sabia realmente que ele estava muito próximo da Terra, não era algo que estava no espaço. E aí eu até pensei em montar o telescópio para ver algum detalhe, mas eu fiquei com receio de correr para dentro de casa e pegar para observar e voltar e perder alguma coisa importante que aquele objeto pudesse fazer. Mas aí depois de acho que mais de 15 minutos, eu falei, até aqui não aconteceu nada, se eu correr por 30 segundos para dentro de casa e voltar, tudo bem, é um risco que eu vou correr. Fiz isso, comecei a montar o telescópio, enquanto eu montava ele começou a esmaecer. E aí, mais tarde eu fui entender que ele pode ter esmaecido porque justamente como o Sol já tinha se posto no lugar onde eu estava, a sombra da Terra chegou ao local onde ele estava, né? Como se o Sol tivesse se posto na altitude dele. E aí quando eu tinha o telescópio já em condições de fazer observação, já não dava para ver nada. Então ele não refletia mais a luz do Sol. E aí depois eu... E você ficou sabendo de mais pessoas que viram isso também? Então, meses depois, contando essa história eu joguei isso na internet na época, e meses depois eu passei a frequentar reuniões de um grupo de ufologia que se formou aqui na região, e aí a gente levantou histórias de pessoas que viram na região do Vale do Paraíba, na região paulista do Vale do Paraíba, que é ali o corredor que liga São Paulo ao Rio de Janeiro. As pessoas viram de Atibaia, próximo a São Paulo, até Bananal, na divisa do estado de São Paulo com o Rio de Janeiro. Aí eu estava em Taubaté, mais ou menos para o meio, um pouco mais perto de São Paulo ali. Esse corredor foi o corredor da Noite Oficial dos OVNIs, né? Foi o corredor principal da Noite Oficial dos OVNIs, foi. E aí a gente teve, então, múltiplas testemunhas sem conexão entre elas, né? Dizendo a mesma coisa, que viram a mesma luz, com o mesmo comportamento, na mesma hora, no mesmo dia, enfim, todo mundo viu a mesma coisa. Então, e o que eu apurei, não estou dizendo que é uma coisa definitiva, não, mas do que eu apurei de lançamento de balão meteorológico e tal, balão experimental, para que talvez houvesse algum objeto grande ali, artificial, né, feito pelo homem, que pudesse refletir tanta luz do Sol a ponto de ser visto daquela forma como eu vi ou como nós vimos, eu não consegui levantar nenhum lançamento de balão desse tipo. Só se alguém não registrou adequadamente, ou se eu falhei em algum ponto dessa verificação e não consegui encontrar, mas assim, no pau da goiaba até hoje é uma coisa que não tem explicação. Acredito que foi alguma coisa anômala, interdimensional, extraterrestre, não sei o que. Talvez não, muito provavelmente não. Mas não significa que eu tenha uma explicação para isso, né? Enfim, é uma dinâmica
de avistamento que a gente tem de testemunhas independentes, semelhante ao que existe aí nesses casos da China. É aquilo que o Dr. Leonardo falou no episódio, né? Não ter explicação não quer dizer que é inexplicável, né? Eu não tenho essa explicação, mas muito provavelmente alguém aí fora tem, entendeu? Outro caso presente no livro de Paul Dong se passou em 23 de outubro de 1978, na província de Guangzhou, perto do deserto de Gobi. Um enorme OVNI retangular foi avistado sobre um aeroporto, estimado em 1.000 metros de comprimento. Putz. Maluco. 1 quilômetro de comprimento e entre 6 e 8 mil metros de altitude. O avistamento foi relacionado ao desaparecimento do piloto australiano Frederick Valentic, ocorrido 2 dias antes. Embora os incidentes tenham acontecido com uma diferença de tempo curto, a distância de cerca de 11 mil quilômetros entre eles torna uma conexão direta muito improvável. Uma coisa que eu ia falar até agora, a gente estava falando sobre essa questão dos avistamentos coletivos. A gente tem que lembrar que na China eles tinham também a prática, né, de fazer uma seleção dos casos, né? A gente trouxe isso no episódio anterior. Até a própria cura e até onde o governo começou a se envolver, eles tinham a prática de ir em casos que eram cientificamente mais prováveis. Então, você ter um avistamento coletivo, você torna mais palpável essa situação, né? E aí eles coletaram mais informações de avistamento coletivo. Então, repetindo, não quer dizer que não tenham avistamentos únicos. Provavelmente devem ter casos, né? Se avistamentos coletivos impressionantes igual esses aconteceram na China, provavelmente devem ter casos impressionantes tipo Maria Sintra na China. Só que como o foco deles era mais esse negócio de uma investigação mais concreta dos casos, às vezes a pessoa vinha contar a história e eles falavam, tá, legal, deixa pra depois a gente vê isso aqui. E aí o assunto não andava, né? Porque era uma pessoa só falando, talvez duas, e aí isso não interessava muito pra eles, né? Talvez por isso que tenha tanto avistamento coletivo nos relatos deles, assim. Realmente, a gente tem um viés interessante aí, né? Aquilo que é mais logicamente palatável, pelo menos, sobrevive no meio desses registros. É aquilo, não significa que casos de outros tipos ou que possam ser comparados a outros casos de outros lugares, como o Brasil, os Estados Unidos, enfim... não significa que eles não aconteçam, mas pelo menos o que é registrado e passado adiante na literatura ufológica são casos desse tipo. Esses foram os casos que aconteceram, né, alguns casos que aconteceram durante o governo de Mao Tse-tung, né? Então, que foi ali, como eu tinha falado lá no começo, que foi de 49 até 76. Após esse período, os casos continuaram, claro, a gente falou sobre isso no episódio anterior, mas a dinâmica de registro e até de investigação civil disso mudou um pouco. Já durante o final dos anos 70 e também início dos anos 80, a China experimentou uma onda de avistamentos em várias províncias. Por exemplo, em 21 de julho de 79, na cidade de Tongxian, na Mongólia Interior, Dong Quori viu uma bola de luz vermelha que se movia lentamente a cerca de 800 metros do chão. Outro avistamento aconteceu em agosto de 79 em Gansu, onde um trabalhador observou um objeto redondo e luminoso com uma cauda por cerca de 15 minutos. Então esses são são dois exemplos daqueles casos mais comuns, digamos assim. Não digo os mais comuns propriamente ditos, porque esses seriam as luzes estranhas que são vistas no céu durante a noite. Mas são simplesmente avistamentos
de objetos ou luzes anômalas que são feitas muitas vezes por uma única pessoa. Então aqui em, sei lá, 1 hora de episódio, talvez, pouco mais, aqui é a primeira vez que a gente tem um caso de uma testemunha única, né? Então aqui, no caso, a gente tem 2 avistamentos com testemunhas únicas. Significa necessariamente que ninguém mais viu esses objetos? Não, mas pelo menos do que foi registrado, teve apenas uma testemunha, né? Esses casos de bola de luz aí, hoje em dia o pessoal associa muito com aquela ideia de plasmoides, né? Tá meio que em voga essa teoria hoje. Eu não entendo muito dela ainda, para fazer algum comentário. Não, a gente... por muito tempo esse papo de plasmoide era até um papo meio piegas, né? A galera falava, que nada de plasmoide, esse negócio é besteira. Mas o papo tá forte, né? Talvez é até um ponto aí de a gente tentar encontrar alguém que tá manjando bem desse assunto e a gente até gravar um episódio sobre isso, mas é algo muito novo, né? É uma vertente muito nova no assunto da ufologia, essa questão de plasmoides. O Foo Fighters poderia ser descrito como isso. Sim, sim. O Foo Fighters, a própria Noite Oficial dos OVNIs, algumas explicações é que talvez fossem plasmoides, né? Só que os Foo Fighters, eles se movimentavam de um jeito meio que zoeiro. O da Noite Oficial dos OVNIs, eles voavam informação, então tinha uma série de situações ali diferentes. Há quem diga e especula, se aí é especulação pura, né? Que esses plasmoides seriam conscientes até. Então, tem isso também. Que não seriam aeronaves e tal, seriam... seres, né? Seres, né? Inteligência, seres que vivem na estratosfera, mas aí, né, tipo, como é que a gente vai saber isso? É uma teoria totalmente nova, mas que ela tá sendo até começou a ser bem debatida, né? Então, não dá pra tratar mais com escárnio, né? De ficar falando, mas isso aí não tem nada a ver. Não, tem a ver sim, é um papo que merece uma atenção, né? Mas a gente não tem conhecimento suficiente para poder levar esse assunto à frente ainda. Agora, né? Depois agora. Estudo falar. E tem que ter alguém específico para poder falar sobre isso. Seguindo, né? Durante todo o ano de 1980, dezenas de avistamentos foram relatados em todas as províncias do país, envolvendo objetos luminosos, em altas ou baixas altitudes, muito velozes ou movendo-se lentamente, em forma de discos, triângulos, retângulos, cones ou esferas, tanto por civis quanto por militares. Isso está relatado no livro de Paul Dong de 1982. Então, 1980 foi um vale tudo aí, né? Civis e militares, vendo objetos muito altos ou muito baixos, lentos ou rápidos e em todos os formatos. Então acho que foi uma verdadeira onda ufológica aí, no ano de 1980. Em 24 de agosto de 1980, os estudantes Hsing Cheng e Bi Jiang saíram de Pequim de bicicleta rumo às montanhas Shangping, onde passariam a noite, retornando após o nascer do sol. Às 4h08, eles viram uma luz branca sobrevoando as proximidades vagarosamente. Eles tentaram se aproximar o máximo possível da estranha luz subindo a montanha. Mais tarde, eles descreveram o objeto como um T invertido, com 3 pontos luminosos em sua estrutura, como 3 estrelas unidas por um núcleo escuro. Ao redor desse núcleo, notaram um anel de luz e o centro parecia girar. Cheng levava uma máquina fotográfica e fez algumas fotos do objeto. Eles observaram o objeto por cerca de meia hora e não ouviram qualquer som, em momento algum. Ele permaneceu sobre uma das encostas da montanha até disparar para cima em alta velocidade e desaparecer no céu. O caso foi divulgado em diversos locais pelo país, com Cheng enviando os negativos para o jornal Pequim da Tarde, que revelou e publicou as fotos. O jornal chegou a dizer que eram as primeiras fotografias de OVNIs na China, mas recebeu material fotográfico de vários leitores, alguns deles de décadas anteriores. Mas isso é interessante, um objeto, um T de ponta cabeça, né, com acho que
uma luz em cada uma das extremidades, pelo que eu É entendi. uma forma diferente, né? Esquisito esse aí. É. Nos anos 90, a pressão política e os avistamentos de OVNIs continuaram. Em outubro de 1998, um morador de Kunming filmou um objeto que mudou de forma e cor no céu. Pouco depois, radares militares detectaram um OVNI sobre uma base aérea em Changzhou. Um caça tentou interceptar, mas o objeto manobrou e desapareceu. Esse é o único caso oficialmente reconhecido pelos militares chineses ao longo dos anos. Milhares de casos foram registrados no país, mas muitos permanecem inacessíveis ao público. Isso é interessante, um objeto que muda de forma e muda de cor. É um shapeshifter, literalmente. Pois é. Agora, é uma coisa, né? Assim, eles estão lá, eles estão fazendo as coisas deles, chega perto e saem correndo. Isso é uma coisa que a gente fica atrapalhando eles, né? Eles estão fazendo as coisas deles ali, a gente tenta chegar e atrapalha, eles vão embora. Então, a gente não consegue entender. É o que a gente começa a perguntar, mas por quê, né? Tipo, tá fazendo piada com a nossa cara ou realmente a gente tá atrapalhando alguma coisa? Sei lá, né? Tá estudando alguma coisa? Né? Porque falam muito assim, por que eles não aparecem? Não, eles aparecem. É que eles não ficam parados pra gente chegar perto ou identificar, estudar alguma coisa, mas que eles ficam aparecendo. Sim. Olha aí, só do episódio da China, quanto caso a gente tá falando. No episódio passado a gente falou sobre casos também mais modernos, né? A gente chegou a falar, inclusive, sobre aquele caso do aeroporto, que foi em 2010, que teve a foto que nós publicamos no Instagram. Para quem não viu, corre lá para dar uma olhada. E a gente levantou algumas informações mais além desse caso. Então é isso mesmo, vamos agora com o nosso repórter Vinícius Martins, direto da China, que tem mais informações sobre esse caso de 2010. Diga lá, Vinícius. Muito bem, meu caro Eduardo Oliveira. Atenção, aqui na China o negócio não está legal. Segundo as autoridades, o aeroporto onde esse objeto teria sobrevoado ficou fechado por aproximadamente 1 hora. Em acordo com o nosso correspondente Felipe, todo aeroporto, quando tem uma paralisação por algo semelhante, é necessário que haja fotos do interior desse aeroporto. E nessa época, as fotos sumiram. O objeto, aparentemente, também tinha 1 quilômetro de diâmetro. Aliás, né? 1 quilômetro de comprimento. E muita gente viu. Então é mais um caso que foi chamado a atenção e é recente. Se você não viu as imagens desse caso fenomenal da China de 2010, entre no nosso Instagram, @ocontatopodcast, e veja com seus próprios olhos. Da China, Vinícius Martins. Bom, brincadeiras à parte, esse foi um ponto importante do episódio anterior, e eu acho interessante a gente colocar aqui justamente porque agora a gente passa para o outro, eu ia falar o outro lado da história, mas parece que eu estou revelando segredos aqui, e não é bem isso. A gente vai falar sobre casos da China antes de Mao Tse-tung, né? Então a gente veio ali da época... A partir de certo ponto para frente, agora a gente vai dali para trás, né? Então a gente volta no tempo nesses relatos. Só para complementar, Du, a gente fez a brincadeirinha aí, mas o Felipe, que eu citei, é o Felipe do No Limiar, né? Que era um canal também de ufologia. O Felipe é apoiador nosso. E ele trabalha com tráfego aéreo. Ele trabalha com empresa de viagem, né? E ele que trouxe essa informação, né, de que os aeroportos, eles toda vez que tem essa paralisação, tiram foto do aeroporto. E isso já é uma prática antiga, né? E, inclusive, no final do ano, quando tava todo aquele rolê com os drones lá, teve aquela esfera que
filmaram, tiraram foto de dentro de um aeroporto que foi paralisado justamente porque tava aquele objeto ali. E supostamente esse objeto levantou voo na frente de todo mundo, né? E é aquilo que acontece, né? Imagens são feitas de dentro de um aeroporto quando acontece coisa assim. E nesse caso, as imagens não surgiram, né? Não se tem imagens desse aeroporto. Ele mencionou que é uma história muito falada, né? No meio ali dessa galera que fala sobre aviação e tal. É uma história muito falada desse avistamento imenso que teve lá na China em 2010. Foi em 7 de julho de 2010 no aeroporto de Hangzhou. 18 voos foram afetados aí. É um dos principais aeroportos, inclusive, né? Ele é um dos principais aeroportos da China, inclusive para receber voos internacionais. Então, por isso, até porque ele sabe, né, dessa parte da história. Então, Felipão, grande abraço, valeu aí e obrigado pela informação. As camisetas mais estilosas de O Contato estão na O Contato Store. E o estoque é limitado, hein? Garanta a sua antes que acabe. Bom, então agora a gente segue para trás no tempo, né, para falar de uma China cada vez mais antiga. E aí, como a gente falou do início da época, né, da proclamação da República Popular da China, que foi em 49, então agora a gente pega do final dos anos 40 para trás. O primeiro caso ali é de 1942 e ele tem uma fotografia. Foi durante a ocupação japonesa de Tianjin. Um fotógrafo de rua conseguiu registrar um OVNI em forma de cone sobrevoando a cidade, com pedestres apontando para o objeto. Então fica muito difícil você falar que foi algum tipo de dupla exposição, ou que é alguma outra forma de montagem, ou que era um objeto pequeno que estava muito próximo à câmera, quando você tem ali uma espécie de interação das pessoas na foto, né, na rua, os pedestres ali, com esse objeto, né, eles estão apontando para ele. E essa foto foi mais tarde adquirida por um oficial japonês, né, a região estava sendo ocupada pelo Japão na época, e ela permaneceu desconhecida até 1979, quando foi descoberta pelo neto desse oficial. E depois que as fotos do Xinjiang foram tiradas em 1980, foram publicadas no jornal Pequinês da Tarde, essa foto foi enviada para esse jornal e aí ela veio a público. A autenticidade dessa foto nunca foi indubitavelmente, na falta de uma palavra melhor, comprovada. Nunca foi definitivamente comprovado, mas a forma como ela surgiu e todos os elementos que a gente tem na imagem sugere fortemente que ela foi real. Quanto ao objeto em si que está na foto, de certa medida me parece muito o que se via no final dos anos 40 até o começo dos anos 60, que muitas das supostas fotos desses objetos dessa época parecem que são chapéus atirados no ar. A diferença aqui é que teria que ser um chapéu muito, muito peculiar, não que seja impossível, para que a foto tenha sido feita dessa forma. Então a foto em si não seria forjada, mas a situação, sim. Mas ainda não explicaria por que as pessoas bem distantes da câmera elas estão apontando para esse objeto no céu.
Então, subentende-se que elas estão vendo aquilo também e conversando entre elas a respeito disso. Mas foi assim que a foto surgiu e ela é de 1942. Em algumas fontes você lê que é o registro de OVNI mais antigo da China. Mas isso é discutível, como a gente vai ver daqui a pouco. Bom, é mais antigo que o caso Roswell, né? Sim. Já é bem impressionante. E essa foto aí, inclusive, ela tá na capa do livro do Paul Dong, né? Tem uma edição que tá na capa. Muito mais distante no tempo, então, no dia 24 de setembro de 1235. Nossa, agora a gente voou no tempo aí uns 700 anos. O general imperial Yoritsumi passou o dia inteiro ocupado conduzindo manobras militares. Naquela noite, um sentinela observou luzes misteriosas circulando acima do perímetro sul do acampamento. Oficiais e soldados assistiram então esferas brilhantes imitarem o exército em fascinantes manobras aéreas, executando mergulhos em alta velocidade e realizando diversas outras façanhas que desafiavam a gravidade. Na manhã seguinte, o general Yoritsumi ordenou uma investigação sobre essa extraordinária invasão. O relatório da comissão encarregada de investigar a aparição pode ser comparado a qualquer um elaborado hoje para fornecer uma explicação para um avistamento de OVNI. A comissão do general Yoritsumi concluiu que os soldados haviam observado o vento movendo as estrelas no céu e fazendo com que vibrassem uma explicação de acordo com o conhecimento científico da época. Esse caso está, inclusive, registrado no Passaporte para a Amazônia. Bem no início do livro, o Vallée cita essa história de 1235. E você vê aí, né, os caras... O general observou, os soldados observaram aquilo, esferas de luz dando rasante sobre o acampamento, e aí os cientistas da época, os estudiosos da época, explicaram que aquilo lá era... Fica tranquilo, é o vento balançando estrela. Essa foi a explicação. É o raio-bola da época, né? Senhores, temos um problema. Acaba de me ocorrer que tal fato aconteceu em Kyoto, no Japão. Eu tava suspeitando disso por causa do nome, Yoritsumi. O general imperial. Eu achei que ele tava... que era alguma ocupação na China, alguma coisa assim, mas não, foi no Japão mesmo. O professor de literatura chinesa, Kei Yang, na Universidade de Lanzhou, encontrou evidências de fenômenos estranhos no ar e no céu em textos clássicos chineses. Segundo um deles, no ano de 314 depois de Cristo, no reinado do imperador Jiang Xing, o Sol se precipitou em terra e outros 3 sóis surgiram juntos pelo horizonte. Outro dia, o Sol desceu rapidamente ao chão e 3 outros sóis voaram juntos de oeste a leste. Segundo outro texto pesquisado pelo professor Yang, em 317, 3 sóis brilharam simultaneamente no céu, pintando de tons multicolores. Os sóis estavam rodeados por uma auréola e suspensos 10 metros acima do solo. No centro dos sóis, distinguia-se uma coloração esverdeada. Acho que nem no episódio de ufologia medieval a gente trouxe algo tão antigo assim, né? Não, aqui já não é medieval, né? 314, cara, é muito lá atrás. É muito lá atrás, cara. É muito lá atrás. Aí realmente é história antiga. Não é medieval. História antiga começa... Qual século? Acho que 3000 a.C., né? Por volta de 3000 Pai, não tinha nem século nessa época ainda. Mas eu acho que posso estar falando bobagem, mas eu acho que a história começa por volta de 3000 a.C.
Aí é história antiga. Esse caso aí, nessa época, o Império Romano ainda existia. Sim, exatamente. Então, assim, é bem antigo. Aliás, um dia dá pra gente fazer um episódio sobre avistamentos do Império Romano, porque tem muita história. Sim. Tem muita história. Sim. Inclusive, né, tem uma história de uma estrela de Belém e tal. Pesquisei aqui, história antiga, ela começa... A história, né? Antes disso é pré-história, mas ela vai da criação da escrita, que foi entre 4.000 e 3.500 a.C. Então, né, mais ou menos, quase acertei. Mas aqui realmente é a antiguidade que a gente está falando, né? E aí realmente no episódio de ufologia medieval a gente não ia mencionar. Mas olha como é interessante os termos que são usados para descrever isso, né? Na época medieval, a gente via carruagens, tochas, que mais? Rodas, né? Palavras assim para descrever o que eles viam. Aqui eles dizem simplesmente sol. Uhum. Eles viram 3 sóis. Casos medievais também se descreviam como flechas, né? Flechas, sim. Às vezes cruzes, né? Mas aqui é um termo muito mais simples, né? Pô, o sol é uma luz muito forte. É isso. E se a gente levar isso ao pé da letra e entender que realmente existia uma fonte de luz do tamanho aparente do sol com a luminosidade que o sol tem, luminosidade não no termo astronômico, mas no termo popular, tá? Que em astronomia, luminosidade se refere a toda a energia que uma estrela emite, não é o caso aqui. Mas realmente a luz que a gente percebe do Sol durante o dia. Como acontece, por exemplo, no avistamento em Fátima, né? Que tem aquela questão do Sol. Milagre também. do Sol, né? Então, se a gente considerar que realmente era algo comparado à luminosidade do Sol, a gente está falando de uma coisa extremamente poderosa. Do tipo que eu vejo que, pelo menos nas últimas décadas, não foi relatada mais. Sim. A última desse nível foi o Milagre de Fátima. Talvez... cada vez menos nos últimos séculos, e aí a gente pode até usar realmente o período medieval como base, mas esse tipo de relato mais poderoso, digamos assim, foi cada vez menos frequente. Partindo do ponto que realmente era algo comparável a um sol a mais no céu, né? No caso aqui, eram 3 sóis. 3 sóis brilhavam simultaneamente no céu, pintando de tons multicolores. Então eu vou entender que é o Sol mesmo e mais 2. A gente tinha falado daquela história de que eles, quando a gente se aproxima demais, eles se escondem. Talvez conforme a nossa cultura avance, a forma como o fenômeno se demonstra para nós também se modifique, justamente no sentido de que as informações agora podem ser registradas e transmitidas com uma informação muito maior. Como a gente tinha falado da invenção da escrita, posteriormente, né, muito mais próximo a nós no tempo, a invenção da fotografia, né, e é cada vez mais fácil que esse fenômeno seja devidamente registrado. Demonstrações mais poderosas, como a de um sol, não seriam vistas com frequência. É um pensamento, tá? É uma divagação, mas não é de toda... não é de todo, assim, desconexo. Né? Se a gente quiser viajar um pouco nisso, ainda é possível. O que é interessante pra mim é que essas histórias sempre aparecem, né? Não importa a época. Mudam alguns detalhes na descrição dos objetos, mas a gente vai vendo aí que da antiguidade até hoje tem sempre coisas estranhas acontecendo no céu. Existem mitos e lendas ainda, né, mais antigos, como os sinos voadores, que aparecem e desaparecem misteriosamente no território de Yue. Existe também a lenda do cavalo de madeira, muito semelhante aos contos das 1001 Noites, inspirada em histórias orientais. Na lenda chinesa, a versão chinesa dessa lenda, um príncipe usava um cavalo de madeira capaz de voar para chegar até sua princesa amada. A história narra que o príncipe escutou a seguinte instrução:
Majestade, meu cavalo é mágico. Para abreviar, ele tem vantagens em relação aos demais cavalos de carreiras mais notáveis, porque pode voar. Leva 26 parafusos. Se girar o primeiro, o cavalo eleva-se pelo ar. Girando o segundo, começa a voar com a velocidade de um pássaro. Se girar os 26 parafusos, desloca-se como uma flecha pelas nuvens, mais rápido que uma águia. Com este cavalo, Majestade, pode-se viajar pelo mundo com segurança e sem esforço. Olha só. Um cavalo de madeira voador que você comanda girando parafusos. Quer dizer, era uma máquina voadora, né? E você tinha controles ali pra poder voar. Vem um manual de instrução dele, né? Ensinaram pro príncipe como que ele podia utilizar aquele cavalo. Mas isso aí essa história é uma lenda chinesa, né? A gente falou então sobre uma lenda que tem um cavalo voador, que pode ser uma máquina voadora, e a expressão máquina que voa se traduz no termo milenar Fei Shi. Fei, voar, Shi, máquina, força, energia. E é uma palavra que os antigos já tinham, né? Mas por que os antigos teriam um termo que se refere a uma máquina voadora? O diplomata e cientista inglês Herbert Giles encontrou no livro Po I Ching, que foi escrito por volta do século III, relatos do povo Shikun, que tinham conhecimentos únicos entre os povos antigos da China. Eles viajavam pelo ar em alta velocidade e possuíam vários tipos de Fei Shi 3.800 anos atrás. Existem desenhos desses aparelhos em Nanquim, na obra Yu Kou Chi, do século XIV, e em uma dessas pinturas nós vemos uma espécie de cesta com uma hélice ou roda, dando a entender que esse veículo ele possuía algum tipo de propulsão física e não voava com alguma mágica inexplicável. Não, ele realmente tinha um mecanismo que fazia com que ele se movesse. E aí, como é relatado, né, no livro Po I Ching, Shikun é um povo com muitas artes, possuem conhecimento de muitas coisas que outros povos ignoram. Em grandes carros, viajam a grande velocidade pelo ar. Quando o imperador Tang governava o mundo, um vento do oeste levou os carros voadores a Yuzhou, atual Hunan, onde nasceu Mao, né, como eu tinha comentado, onde aterrissaram. Tang mandou desarmar os carros e escondê-los. Facilmente e em demasia, o povo acreditava em coisas sobrenaturais e o imperador não queria que seus súditos ficassem intranquilos. Os visitantes permaneceram 10 anos ali. Depois voltaram a montar os carros, carregaram os presentes do imperador e voaram sobre um vento forte para o leste. Chegaram sãos ao país de Shikun, a 40.000 li mais além da Porta de Jade, mas não se sabe sobre eles. Então aqui ele relata uma espécie de visita, talvez, ou uma viagem de... enfim, foi uma viagem que eles fizeram, né? Que esse povo fez, e eles chegaram em vários veículos desse tipo, e para que não impressionassem a população local e criasse algum tipo de distúrbio, o imperador mandou desmontar e esconder tudo aquilo. E aí, anos depois, eles remontaram e foram embora. Sabe quem que escondeu? Quem que escondeu? Lockheed Martin. Ah. Faz sentido. Aí veio um cara chamado David Glutz. David Glutz. Aqui chama a atenção o seguinte, eles falam sempre de um vento forte. E assim como eu tinha falado lá do desenho do século XIV, que parece ali uma hélice, né? E você imagina que uma hélice ou um rotor girando, eles movimentam ar e criam um vento em volta. Se esses veículos eles possuem, supondo que isso era verdade, lógico, se esses veículos eles possuíam essa propulsão física semelhante ao que, sei lá, um helicóptero teria hoje, um vento muito forte pode ser como essas pessoas descreveriam isso.
né? Então, o vento do leste, o vento do oeste, direção de onde eles vêm, para onde eles vão, enfim. Ou então, para onde vai esse ar quando esses veículos se movimentam e decolam de forma corrida, como um avião, e vão embora. Poderia ser algo desse tipo também. Então, como se fosse uma aeronave ali que tem um sistema de propulsão físico que movimenta o ar em volta. E isso é o vento forte que essas pessoas relatam. Eu, pelo menos, entendi dessa forma. Acho que pode ser algo desse tipo. É claro que aqui a gente está aberto a interpretações, a gente não tem nenhuma informação específica a respeito disso, só o texto da forma como ele está. É um texto encontrado num livro. Sim. E aí que tá, essas máquinas já existiriam 3.800 anos atrás. Existem referências ao povo Chikun e aos carros voadores, né, os Feishi, em obras literárias de diferentes séculos. Então, os poemas Kupo, nos séculos 4 e 3 a.C., tem um escrito do imperador Yuan Ti, do século V d.C., escritos de Sung Tumpo, do século XI, e outros. Né? Aqui eu só listei alguns. Mas ao longo da história antiga e até entrando no período medieval, você tem relatos desse povo Chikun que tinha essas aeronaves, pra gente dizer assim. Deve fazer parte da mitologia chinesa essa história. Certamente. Mas o fato de que isso é relatado, por exemplo, pelo imperador, e você tem também ali, claro, supondo que isso relata uma história real, né? Você tem ali o imperador mandando desmontar aquilo para as pessoas não ficarem impressionadas. Bom, além desses artefatos avançados, cavalos de madeira que voam e tudo mais, há também histórias sobre personagens insólitos. Algumas lendas dizem que, num passado longínquo, a China foi governada por uma dinastia celestial de filhos do céu, por quase 18 mil anos. Eles chegaram à Terra em dragões de fogo e fundaram o Império Celestial. A dinastia dos Sanghuan foi a primeira dos filhos do céu. O nome significa três veneráveis, que também são apresentados como emissários divinos, a cuja frente estava Fu Xi. A época desses acontecimentos não está determinada, mas isso é assunto para um vídeo que nós vamos deixar para vocês no YouTube. Essa questão de dinastias imperiais serem associadas como herdeiros divinos, né? Isso aí está em todas as monarquias ao redor do mundo, né? Então, na China também acaba não sendo diferente. Filhos do céu, aí no caso desses seres, né? Uma dinastia celestial que teria governado por 18 mil anos. Essa relação entre seres que vêm do céu, que passam a governar países, povos durante muito tempo através de monarquias, isso você vai encontrar no Egito, em várias outras culturas também. Interessante a questão dos dragões de fogo, né? O dragão também é uma... Acho que na antiguidade, muitos avistamentos ufológicos que a gente poderia considerar hoje como algo ufológico, eles poderiam ter descrito como avistamentos de dragões também. Inclusive, teve um caso lá atrás, que a gente citou lá para trás, no meio do episódio aí, que citava um objeto em forma de espiral e com uma cauda. Aquilo ali, facilmente alguém poderia ver e falar, eita, tem um dragão ali. Inclusive é uma coisa que a gente falou lá no episódio sobre ufologia medieval, né? Tem até um caso lá que foi descrito como um dragão, se não me engano. Sim. E dos comentários que a gente fez era justamente que quando a gente falasse sobre a ufologia medieval e antiga do Oriente, a gente ia ver muito mais essa referência a dragões.
A China tem relatos, é que aqui a gente não colocou para não ficar muito extenso, a gente já pegou os relatos mais antigos para mostrar que desses 5.000 anos de história da China, eles foram, em sua maioria, também acompanhados por relatos de visões como essa. Mas ao longo da história medieval e já no final da Idade Antiga, ali para 400, 500, né, o ano 400, ano 500, existem alguns relatos em que a gente vê essa referência a dragões também, né, porque é uma imagem muito comum culturalmente e tal, então é a forma como eles vão descrever. Mas aqui, assim, os Filhos do Céu, né, uma dinastia celestial que governou a China muito antes do povo chinês realmente existir, pelo menos o povo chinês atual e tal, por quase 18.000 anos. Cara, 18.000... A gente acha muito a China ter 5.000 anos de história. Esses caras teriam governado a China por 18.000 anos. Isso aqui é o Ratanabá da China. Mas é claro que é uma lenda, né? Mas é só pra gente mostrar que essa ligação com o extraterrestre, na falta de uma palavra melhor, ela existe nessas lendas chinesas também, já nas lendas mais antigas, inclusive naquelas que falam sobre a criação da China. E o podcast O Contato também tem os seus apoios. Procure no YouTube CIPEX, Caminhos do Insólito, e conheça o belo trabalho do nosso professor e amigo Carlos Alberto Machado. E também procure no YouTube Portal Fenômeno e acompanhe o grande trabalho do pesquisador e amigo Jackson Camargo. Muito bem, meu caro ouvinte, tá aí, mais um episódio sobre a ufologia chinesa, feito com muito carinho, né, por nós, de acordo com o nosso conhecimento, a nossa pesquisa e com as nossas limitações, tá? Então, tá aí o conteúdo, é uma coisa que a gente já tinha levantado a bola no episódio sobre ufologia medieval, que a gente ia querer trazer para vocês algo sobre a ufologia de outros lugares. Durante a semana, depois que lançou o episódio sobre a China, pessoas falaram de outros lugares que a gente pode acabar falando também, né, de outras regiões. Daria pra gente fazer um episódio sobre cada país, praticamente. A questão é achar conteúdo, né, para cada país. Eu imagino que, por exemplo, na África, deve ter uma quantidade de casos assim que são fenomenais. Só que talvez não se tenha tanto registro assim, né? Infelizmente. Mas, obviamente, são coisas que a gente gostou, né? Esse formato de trazer a história de uma ufologia que a gente nunca falou, né? Que nunca foi debatida, a não ser casos específicos daqueles lugares. Por exemplo, do Japão. O único caso que geralmente se cita do Japão é aquele caso da Yonaguni, né, Guto? Yonaguni, não é o nome? Yonaguni, que é o caso da mulher dos cabelos vermelhos, que vem num objeto que é discoide, mas é tipo um barco discoide e tal. Não. O Tsurubuni. Esse é o Tsurubuni. Yotsurubuni, isso aí. Yonaguni é uma estrutura que tem no fundo do mar. Que, assim, ninguém sabe explicar direito o que é aquilo. No mar do verdade. Verdade. Então, assim, são os únicos casos as únicas coisas que são faladas, né? Do oriental. Então tá aí, trouxemos uma paulada de casos chineses. Esperamos que vocês tenham gostado. Considerações finais, meus caros? Acho que é isso aí. Valeu. Esse episódio foi um grande aprendizado pra gente, porque da mesma forma como o ouvinte, pra ele essa questão da ufologia chinesa é novidade, pra gente também era, né? Se a gente não fosse atrás dessas informações, foi tudo novidade aqui pra gente. Então, a diferença nossa pro ouvinte é que a gente
pegou, jogou e tá falando no microfone. É a única diferença. Tipo, a gente tá aprendendo... A gente fez a pesquisa pro ouvinte, né? É a única diferença, porque a gente também aprendeu do zero, tivemos que pegar a informação do zero de tudo isso aí. É bom que quebra um pouco aquela visão de que o podcaster necessariamente é um especialista, né? Não, ele é uma pessoa que se interessa por aquilo e tem um microfone, tem um software de gravação, de edição e tal, a galera gosta de conversar e é isso aí. A gente pesquisa, monta uma pauta, às vezes a gente segue e aí a gente vai falando sobre esses assuntos que são interessantes para vocês, porque eles são interessantes para nós. E a gente traz realmente especialistas às vezes e tal, mas não necessariamente só porque alguém tem uma plataforma na internet, no nosso caso, ela é uma especialista naquele assunto. Não necessariamente, tá? Isso é uma coisa que a gente tem que prestar atenção cada vez mais no mundo em que a gente vive. O meu recado realmente é o seguinte, vídeo, tá? Esse episódio está saindo na terça-feira, dia 22, Descobrimento do Brasil, de abril de 25, né? Então, no dia 24, quinta-feira, vai ao ar um vídeo que, entre aspas, continua esse episódio falando sobre lendas, relatos também do passado remoto da China. Tá? Então, a gente falou aqui das primeiras dinastias da China e tal, coisas assim de milhares de anos atrás. Lá a gente fala também sobre algumas outras coisas do passado remoto da China que tem relação com o tema do episódio. Tá? Então siga a gente no YouTube, né? Se inscreva no nosso canal, seguir no Instagram, mas siga a gente também no Instagram, mas se inscreva no nosso canal e ative o sininho para não perder esses vídeos que a gente está fazendo lá. Existe agora conteúdo exclusivo para o YouTube, tá? Não a gente não está usando o canal no momento para postar cortes dos episódios, como geralmente se faz em podcasts. Não, a gente está usando ele como um veículo de conteúdo extra relacionado aos episódios, tá? Então, o assunto ele não acaba aqui, ele continua lá no YouTube 2 dias depois. Só complementando isso que o Eduardo tá falando, isso, gente, é o início dos planos nossos que a gente tem para o futuro. Então, mais para frente, poder a gente aparecer fazendo um conteúdo desse, né? Não só a nossa voz e tal, é a intenção, né? E até para quem ficou até aqui, tem muita gente... Eu fiz uma postagem no Instagram, eu aparecendo, né? Eu falando lá, um story no Instagram. Algumas pessoas que chegaram recentemente no podcast, ou então que estavam ouvindo a gente, mas não seguia no Instagram ou no YouTube, vieram perguntar, tipo, nossa, eu achei que o Vini era assim. Nossa, eu nunca tinha te visto. E aí a gente parou para prestar atenção que realmente faz muito tempo que a gente não aparece, né? Tanto no YouTube quanto no Instagram, é a correria da vida, né? A nossa correria da vida. A gente tá devendo uma live para todo mundo, uma live para geral aí. Vai sair. Uma hora vai sair, né? Mas a intenção é a gente ir aumentando isso gradativamente, conforme as demandas vão sendo atendidas para nossa vida e também para o podcast. Esperamos que vocês tenham gostado demais desse episódio. Nos encontramos na semana que vem em mais uma edição do O Contato Podcast.